E aí, Vinícius, tudo bem, cara? Agora sim. Tudo jóia? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo bem? Ouço bem. Cara, primeiro, muito obrigado por participar aí do nosso papo com ex-aluno. Vamos ter aí alguns minutos para a gente conversar sobre a sua jornada rumo à aprovação. Eu sei que por você estar aqui significa que a gente vai ter notícia boa, né, no final. Vou querer saber as suas Sim. aprovações. Mas para começar, além de te agradecer, eu queria que você se apresentasse rapidinho aí de onde você fez faculdade, quando você se formou, para qual especialidade você fez. Dá aí uma breve introdução para a gente entender um pouco melhor sobre você. Joia. Então, me formei em 2019, né? No meio de 2019. Me graduei pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Trabalhei um tempo em Sete Lagoas, que é minha cidade natal, e agora estou em Belo Horizonte. E aí vim para cá já com o objetivo de passar nessas provas de residência, que eu já queria tentar os hospitais daqui e ficar por aqui mesmo. Então, desde a UFOP eu já tinha esse plano de vir para Belo Horizonte e agora deu certo. Entendi. E eu sei que você teve uma história mais longa aí com a gente, né? Você já está Sim, na época na JJ, né? Agora é Aristo, mas desde o início lá, na época da JJ, eu quero saber, você se formou em 2019, no meio que você falou. Como é que foi? Você já isso. fez prova de residência em 2019 mesmo? Tentou, outras vezes? Me dá um panorama sobre isso. Ó, em 2019 eu fiz prova de residência, mas fiz mais para treinar, sabe? Em 2019 não tinha propósito de entrar na residência, né? No ano de 2020, na verdade. Queria trabalhar, juntar uma grana primeiro, me estabilizar financeiramente, depois da faculdade, era importante para mim. Daí eu até cheguei a fazer, né, o PSU, fiz a prova da FEMIG também, mas nem enviei currículo, nem tentei de fato as vagas, não. Foi mais para entender a prova e ver como seria. E aí, no ano de 2020, né, eu fiz o curso, né, pela primeira vez o curso, quem dera JJ, né? Então, eu fiz o curso pela primeira vez, para já com o objetivo dessa vez de passar na prova de residência e começar em 2021, né, no ano passado. Mas aí eu tive aquela trajetória que a gente conversou, né, quando eu te mandei lá as aprovações, e você falou que era para a gente conversar sobre isso, né? Então, eu tive uma trajetória um pouco mais difícil do que eu imaginava que seria em 2020, né? Então, assim, não consegui cumprir com os objetivos que eu gostaria, não me dediquei tão bem quanto eu gostaria ao próprio cursinho, e aí não tive os resultados que eu esperava, né? Assim, e foi importante para mim E também esse processo. Pode falar, foi mal te interromper. Primeiro, eu queria sem saber como que problema. você conheceu a gente. Você entrou lá no início de 2020, no nosso curso. E primeiro saber como você conheceu a gente. Depois eu vou abordar bastante esse primeiro ano aí dentro da Arist, dentro da JJ na época, porque inclusive eu usei o seu exemplo. Foi um dos alunos, na verdade, um dos ex-alunos que eu usei como exemplo aí na primeira live do nosso curso 2022, tentando fazer a galera já comprar a ideia da metodologia o mais rápido possível para poder seguir da Sim, forma mais correta possível, mais próxima do que a gente tenta idealizar. E a sua mensagem foi legal por conta disso também. sim. Inclusive, eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas já não vou nem conseguir me conter. Assim, se tiver uma coisa que eu posso dizer é confiar na metodologia, que foi o diferencial de um ano para o outro. Mas, enfim, eu conheci a Aristo através de uma das alunas também que você gosta muito de falar, que é a Liliane, que foi uma das primeiras Ah, mentorandas, né? Então, a Liliane foi da minha turma da UFOP, ela também fez o FOP, né? Inicialmente ela era da minha turma, mas a Liliane é assim, é uma pessoa tão excepcional que ela fez um trajeto que poucos fazem, né? Ela adiantou de turma. Ela é tão boa de serviço que ela adiantou de turma, né? Então, ela começou na minha turma e conseguiu eliminar, ela fez enfermagem antes, né? Já era enfermeira antes da faculdade de medicina. Ela conseguiu eliminar as matérias e saltou para a turma da frente, né? Então, a gente ficou um tempo juntos como colegas e depois ela foi para a turma da frente, se formou 6 meses antes de mim e ela foi, assim, quem introduziu até então JJ, né, a Aristo para todo mundo que veio em seguida da UFOP e, assim, tem uma galerinha também, sabe? Que da minha turma, pelo menos, eu sei que tem, e de outras turmas também que fizeram Aristo e todos aprovados. Então, assim, a Liliane abriu essa porta aí e a gente foi em seguida. que legal. Nunca é demais agradecer a Liliane. A Liliane foi uma aluna nossa de 2018, se eu não me engano. Ela era da UFOP, ela era uma das primeiras turmas da UFOP, não? Se eu Ela não me foi engano também. inicialmente a 13, a minha.
Inicialmente a Entendi. 13 e depois ela foi para 12, né? Entendi. Depois ela foi para É. 12. E aí ela foi aprovada oftalmo, acho que ela fez oftalmo lá no HC da UFMG, né? E passou para todos os Isso, lugares. Ela tentou em alguns lugares para anestésio, em lugares para oftalmo. E ela é um exemplo que a gente usa muito da questão da sim. falta de tempo. Porque ela, como você falou, ela é enfermeira, e eu lembro dela falar que trabalhava 60 horas por semana, e ainda tinha faculdade, o internato, e ela passou lá, acabou realmente mandando muito bem na prova do PSU. Muito legal, então, boa. Mas E aí me conta, trabalhava então, mesmo. trabalhava, Não é né? exagero dela, Não é não, ela história, trabalhava. não é história. Então, muito bom ter o Vinícius aqui para falar para a galera que a gente hoje em dia a gente não usa tanto mais o depoimento dela, que já ficou um pouco antigo, mas a gente sempre cita ainda o caso dela. Mas enfim, então em 2020 você entrou lá na época na JJ, e o que você acha que aconteceu para não ter dado certo nesse primeiro ano? Foi uma série de fatores, assim, mas o principal deles foi a minha falta de motivação mesmo, assim. No meio do ano eu estava muito cansado já do trabalho, principalmente. Estava trabalhando em posto de saúde, né, na minha cidade natal. E aí eu não me dei bem tentando conciliar a rotina de trabalho com os estudos, com a regularidade dos estudos. E aí foi virando aquela bola de neve, né? Que você sempre aborda, você principalmente fala dessa bola de neve, né? Então, a gente vai criando um ciclo que se retroalimenta, né? A gente estuda pouco, aí fica estimulado porque estudou pouco, está tudo atrasado, aí isso faz a gente estudar menos e isso vai crescendo, 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 né? Então, existe esse momento que ou você pega o balde ou você chuta o balde para valer. E eu, infelizmente, no primeiro ano chutei o balde. Chegou lá por meados assim de agosto, estava já muito desestimulado, que é justamente quando começa a reta final ali, né? Que é Sim. no ano passado eu segui bem melhor, né? O cronograma e a metodologia. Então, assim, agosto é aquele momento que vocês começam a dar de novo aquele gás na gente, começar a fazer as programações finais, pegar fundo nos estudos, e foi justamente onde eu larguei o cursinho, né? Onde eu, de fato, parei de estudar. E você Para chegou a não fazer dizer parei de prova? estudar, fiz prova. Para não dizer parei de estudar, eu estudei, assim, muito, muito pouco, depois de agosto. E aí fiz as provas, mas o resultado não foi tão bom. Mas, assim, uma coisa que eu posso dizer também sobre esse ano é que, digamos que de março a agosto eu tive uma frequência regular, assim, fui intermediário, assim, nos objetivos do curso. E só com essa bagagem de março a agosto, né, que foi, eu entrei na turma 2, né, em 2020. Só com essa bagagem eu já consegui ser aprovado na prova de residência. Eu passei, inclusive, em primeiro lugar em Que ginecologia e isso? obstetrícia. Sério, eu passei em primeiro lugar em ginecologia e obstetrícia no Hospital Nossa Senhora das Graças, na Irmandade Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas, que é minha cidade natal, que era onde eu estava trabalhando. Mas eu nunca tive a intenção de fazer residência médica em Sete Lagoas, né? Eu sempre quis vir para Belo Horizonte, né? Então, é, eu me senti muito como uma das falas que vocês têm muito, que é: não deixe que a residência médica te escolha, né? Escolha a sua residência médica. Então, quando eu passei nessa residência, eu fiquei com essa sensação de que era uma oportunidade, eu poderia ter começado a residência médica, mas eu estava me sentindo mais um escolhido do que um escolhedor, de alguma forma. Então, É. para mim não foi o suficiente, assim, sabe? A Nada gente fala contra o muito isso serviço, porque, só o exatamente, objetivo mesmo. às vezes a gente também não tem nada contra, às vezes a pessoa quer passar, quer fazer, por exemplo, a residência na cidade natal, como seria o seu caso, né? Se você tivesse ficado lá em Sete Lagoas. Inclusive, conheço bastante Sete Lagoas, essa região, que a minha esposa é de uma cidadezinha pequena, lá perto. Mas, Sim, enfim, mas o problema é exatamente quando a gente quer outra coisa, a gente quer ir para BH por exemplo, acaba indo para Sete Lagoas porque não conseguiu uma nota suficiente para ir para BH. Aí eu acho que realmente é um problema, ainda mais quando envolve especialidade. Tem gente que. Aí eu acho que é mais grave ainda a pessoa que muda de especialidade porque não tem nota suficiente para ir para a especialidade que ela queria. Eu acho que isso realmente é um grande problema. Mas pelo que eu entendi, então, da sua preparação em 2020, você foi relativamente bem, você falou intermediário ali até agosto, depois você não conseguiu ter essa reta final que é tão importante, né? Que é o momento, na verdade, a gente ter mais motivação. Quando dá certo a preparação, é o momento de maior motivação para a pessoa ir lá e buscar a vaga, você acabou não conseguindo isso. Mas você tinha falado que um dos problemas tinha sido, você até falou que a maior mudança de 20 para 21 foi a confiança na metodologia. O que você fazia de diferente em relação à metodologia em 2020? O que você acha que foi a maior mudança, assim, em termos de
estratégia mesmo, de o que você estudava, de como você estudava de 20 para 21? Na verdade, assim, confiar na metodologia eu sempre confiei, né? Desde quando eu entrei no cursinho, e não estou falando isso só porque estamos aqui, mas, assim, desde o primeiro ano eu senti que a preparação seria muito boa se eu me dedicasse da forma como vocês propõem, né? Vocês sempre propuseram. Então, não foi uma questão de falta de confiança na metodologia, mas de cumprir mesmo, de motivação para cumprir a metodologia como vocês preconizam, né? Como vocês pedem para que a gente cumpra. Então, isso foi o total diferencial, né? Assim, e eu acho que justamente isso que você falou, como no ano de 2021, no ano passado, eu estava com esse objetivo de passar na residência também muito mais solidificado, né, como objetivo do meu ano, né, que é uma coisa que vocês também falam muito. Eu me lembro muito de você falar que é um objetivo que a gente tem que traçar e que a gente tem que envolver as pessoas ao nosso redor, né, nossa família, a gente tem companheiro ou companheira, tem que envolver essas pessoas, nossos amigos, envolver todo mundo nesse objetivo, né, para que ele se solidifique, para que ele também seja uma motivação. E eu sinto que essa foi uma das grandes mudanças também, né? Além do regime de trabalho, né? Eu mudei não estava mais trabalhando no posto de saúde no ano passado, né? Saí do posto de saúde e fiquei trabalhando em regime de plantão. Cada um funciona de um jeito, né? Mas para mim isso também foi muito determinante, assim, porque eu pude fazer um horário um pouco mais flexível, menos rígido, e aí melhorou demais meu padrão de estudo. Não tem nem comparação, assim. E aí, com isso, podendo estudar com qualidade, vendo os resultados graduais ao longo da preparação no ano de 2021, aí foi a soma de tudo, né? Foi a soma da confiança na metodologia, da melhora do estudo, da flexibilidade melhor para fazer minhas agendas. E aí, com isso, eu fui só melhorando e afinando também, né? As coisas, como eu já conhecia a metodologia de 2020, eu fui afinando as coisas que davam certo e as que davam menos certo, né? Mas tem algumas questões, algumas boas dicas que eu peguei de vocês, assim, de um ano para outro, que foram muito importantes para mim, assim. A gente pode até conversar sobre elas. Vamos conversar, mas eu já achei bem interessante que você mais ou menos limpou ali a sua rotina e priorizou a prova de residência dentro da sua rotina. Então, você Exato. ajeitou, pegou um formato de trabalho, isso é uma pergunta que a gente recebe muito. Eu acho que é uma coisa individual, mas a gente tem ouvido muito que posto de saúde não é o melhor momento, não é o melhor jeito de você conciliar com estudo. Tem muita gente falando isso, mas claro que existem pessoas também que não gostam de dar plantão, que ficam muito esgotadas em plantão, então é uma coisa individual. Mas o mais importante, na verdade, é o que o Vinícius está falando aqui, de realmente ajeitar a rotina dele como um todo. Então, para ele era melhor ter um trabalho mais flexível no regime de plantão do que ter aquela rotina fixa do posto de saúde. Da mesma forma, essa questão de envolver as pessoas ao redor é muito importante, porque quando a gente explica para as pessoas, pô, tenho um grande objetivo esse ano, que é ser aprovada na residência, sei lá, na melhor residência de GO em BH ou em São Paulo, em qualquer lugar, quando você diz isso, as pessoas te ajudam nesse objetivo. Porque normalmente essas pessoas podem acabar te atrapalhando sem elas quererem, né? Sem ser uma coisa intencional, a pessoa acaba te demandando muito, muito tempo, muita energia, e você que está ali naquele foco pode acabar se distraindo justamente com as pessoas que estão mais próximas. Mas, Vinícius, conta então, quais foram as dicas aí, porque é sempre importante quando a gente ouve alguma dica que a gente deu e que funcionou para alguém, é importante como um sinal para a gente falar de novo. Falar de novo nas lives, falar de novo lá no Telegram, em todos os lugares que a gente tem contato com os nossos alunos. Assim, algumas coisas foram bem determinantes, assim, foram importantes para uma mudança perceptível, assim, da qualidade do estudo. Talvez uma delas eu acho que essa é uma angústia de muita gente também, que eu percebi, da própria Aristo também, que é a angústia de como a gente vem talvez, eu não fiz cursinho tradicional antes, né, antes cursinhos diferentes da Aristo, o Aristo foi o único cursinho que eu fiz, mas tem muita gente que vem de outros cursinhos, ou o próprio ensino mesmo, durante a faculdade, a gente vem desse ensino mais tradicional, então a gente tem vontade de ler tudo, saber tudo, pegar tudo e absorver tudo, e desde o começo você sempre bate nessa tecla de fazer as coisas do jeito JJ, né, do jeito Aristo, né, então pegar o Pareto, estudar o que precisa, focar nas coisas que são mais importantes, mas a gente sente uma dificuldade, eu pelo menos senti uma dificuldade. Tanto que no primeiro ano, né, em 2020, eu tinha vontade de pegar todos os materiais e usar todos os materiais de forma exaustiva. Então, tinha aula teórica, eu queria ler o texto, ver o mapa mental, assistir a aula uma, duas vezes, e fazer os flashcards, e fazer questão,
E aí, por fim, não dava tempo. Ou não dava tempo, ou no final do processo eu já estava esgotado, absorvendo muito pouco, estudando empurrado, então com a motivação diminuída. E aí me lembro de, em algum momento, no começo do ano passado, você, em uma das lives, que são sempre, tem as lives de metodologia, né, de acompanhamento, uma daquelas lives obrigatórias, que também é uma dica que, se eu puder dar, vejam todas as lives obrigatórias no dia que elas acontecem. É Obrigado, Vinícius. muito Vou bom. mostrar isso para a galera. Obrigado. É muito importante, porque você tem um direcionamento do que você está fazendo de bom e de ruim e de como você pode mudar a partir daquele momento. Então, para mim, essas dicas que eu conseguia pegar nessas lives eram muito importantes. E eu me lembro de uma dessas lives você falar, nem todos os materiais são obrigatórios, né? Eu lembro que você explicou assim, ó, eu recomendo ter 2 materiais obrigatórios, sendo que um deles, de preferência, sejam os flashcards, né? Foi assim que você falou. Então, se você quiser fazer aula de vídeo flashcard, ou texto flashcard, e assim por diante, né? Um dos materiais maiores, ou aula, ou texto, e os flashcards. E, assim, aquilo ali mudou completamente a qualidade do estudo, né? Porque eu conseguia focar um tempo menor de estudo, mas com a qualidade muito melhor. Porque eu realmente me entregava ali. Então, eu sou uma pessoa que funciona mais com aula, né? Eu tenho um aprendizado um pouco mais de escuta. Então, a aula de vídeo é muito boa para mim nesse sentido. Então, eu assistia a aula muito focado e logo em seguida já ia para a flashcard questão e ali já sedimentava bem, né? Não ficava lendo o texto só para ler o texto, né? E não me fez falta, assim, eu sinto que não me fez falta. Porque depois a gente tem outros mecanismos, né? Às vezes eu sentia que eu estava um pouco defasado em um tema, que eu não estudei tão bem, aí sim eu ia lá no texto, ou em outras referências complementares, e aí refinava isso. Mas na maioria dos temas funcionou muito bem assim. Assisti a aula, flashcard, questões, e aí foi muito bem. E eu já vi você também comentar que muitos dos alunos que têm bons resultados, né, que sentem que vão bem no curso, priorizam flashcard, né? Inclusive eu lembro de você falar que a Liliane também falou isso, que ela fazia muito flashcard. E realmente, eu tenho, assim, uma história de amor e ódio com os flashcards, porque eles são realmente o material mais difícil, né? É o material mais desafiador, porque como é uma pergunta aberta, muitos momentos a gente se sente frustrado porque esqueceu, porque não se lembra, aí acha que não aprendeu, mas é um processo que é pelo contrário, assim, pelo menos eu senti assim, que me dava mais vontade de acertar e de memorizar e de aprender, e aí ao longo do tempo foi melhorando bastante, assim, sabe? É, Me dedicando a esse método. É muito legal que eu estou conversando com você aqui, até depois vai ficar gravado, mas hoje é dia 7 de fevereiro de 2022, a gente está no início do nosso curso, dos nossos cursos extensivos. E muito do que você está falando agora, que eu disse, a gente está falando agora para os nossos alunos. E isso dos flashcards, né, é um material realmente chato, porque, cara, pergunta aberta ninguém gosta. Eu nunca vi uma pessoa que fala, porra, prova aberta, adorei, prova discursiva. Ninguém gosta, porque você não tem as opções ali para te ajudar. Então, se você não sabe, você não tem nem como chutar, né? E às vezes, ainda quando o flashcard é um pouco mais longo, o pessoal reclama pra caramba, flashcard muito longo, não sei o quê. Cara, mas a gente faz de propósito. Claro que tem flashcards diretos, a maioria dos nossos flashcards é direto, mas tem uma parcela significativa também, que são flashcards um pouco mais longos. E, cara, quanto mais difícil for o negócio, mais você vai aprender com aquilo. E quanto mais incomoda essa relação de amor e ódio, é engraçado porque quando a gente fica com ódio de um flashcard que a gente não consegue memorizar, essa é a melhor forma da gente decorar. Porque qualquer coisa que vem associada a uma grande emoção, como a raiva, a gente memoriza mais fácil. Então, todo mundo lembra, por exemplo, do momentos de grande felicidade, do dia que você foi aprovado no vestibular para medicina. Todo mundo lembra desse dia. Também a gente lembra daqueles momentos que a gente ficou com muita raiva, muito irritado com alguém ou com alguma coisa que aconteceu. E essa emoção que os flashcards geram em alguns momentos, além da repetição, né, porque eles ficam realmente repetindo até você memorizar, são coisas muito importantes. Mas agora, cara, você falou de coisas fundamentais ligadas ao estudo teórico. Primeiro, de que você não precisa usar todos os nossos materiais. Então, você não precisa... Inclusive, agora, além dos flashcards, da videoaula, do mapa mental e da apostila, a gente tem também questões. A gente coloca 10 questões que os nossos professores escolheram a dedo. Então, a gente pega questões bem recentes, que são muito importantes sobre o tema, e a gente considera as questões, os flashcards e mais um material como obrigatório. Você, no caso, usava a aula, né? Mas o mais importante de tudo aqui é que a gente não espera que o nosso aluno, seja o Vinícius, seja qualquer aluno, aprenda um assunto inteiro apenas no estudo teórico. Então,
Então, se você pegou, a gente teve agora, há pouco tempo, uma aula de valvulopatias, um assunto complexo, um assunto bem chato também, que a maioria das pessoas não gosta, tem dificuldade, e a gente vê a galera se desesperando, porra, não aprendi tudo de valvulopatias ainda, estou errando questões. Na verdade, a gente acredita num processo mais prolongado, na verdade, mais esticado de aprendizado. Então, você vai aprender boa parte do conteúdo no estudo teórico, mas depois você vai ter a revisão inteligente, que são as questões e flashcards sobre o assunto. Depois você vai ter também a revisão teórica, que é exatamente a gente pega os temas que a pessoa está com mais dificuldade, a gente repete para ela, e além disso, a pessoa também vai encontrar o assunto nas provas na íntegra e nos simulados, especialmente se o assunto for importante e cair com frequência nas provas e simulados. Então, a gente não espera de forma alguma que qualquer pessoa aprenda um conteúdo inteiro da medicina em apenas um dia, em 2 horas, em 2 horas e pouco de estudo. Isso para a gente é realmente uma ilusão. É uma ilusão. Às vezes você sai de uma aula gigantesca sobre determinado assunto, você sai da aula com a ilusão que você aprendeu tudo. Só que depois de 2, 3 semanas, aí você começa a ver que, pô, não foi bem assim, né? Eu aprendi, mas eu esqueci quase tudo, e aí depois eu vou ter que correr atrás de novo para revisar e para tentar recuperar aquilo que eu achei que eu tinha aprendido. Então, acho que isso é muito legal e tem a ver muito com a nossa metodologia mesmo. Mas então, Vinícius, cara, 2021, você, pelo que eu estou entendendo, a principal diferença para você foi a questão da regularidade, da consistência que você conseguiu manter por mais tempo. Você tem ideia de quantas horas você estudava por dia, mais ou menos? Depende, né? Eu fazia alguns dias mais, outros menos, né? Mas o mínimo era 1h30, o mínimo. Então, era assim, 1h30. Assim, às vezes eu conseguia um pouco mais rápido, 1 hora, às vezes 50 minutos. Mas o mínimo era isso, assim, não tinha menos. 1 hora era o principal, assim. Aí, quando tinha aula teórica ou quando tinha um simulado, aí ia mais. Mas eu não sou também uma pessoa que gastava muito, muito tempo, assim, estudando. Eu vejo gente que... Eu me lembro de você comentar também na reta final, você falar de pessoal que tinha dificuldade de fazer só a revisão inteligente em menos de 2 horas. Então, eu não tinha esse problema, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais acelerada também, né? Então, eu não tive esse problema. Mas era essa média, assim, de 1 hora mínimo. E aí, quando era mais, eu chegava a 2, às vezes 2h30, e não passava disso. Em dias de mais dificuldade, assim, pô, esse dia eu tô com dificuldade de estudar, eu me programei para fazer mais de uma atividade, mas acho que eu não vou conseguir. Você tinha alguma atividade que você priorizava, que você colocava na frente? Engraçado você perguntar isso, porque essa é a dica de número 2, se eu puder dar, do meu próprio aprendizado, que é: a gente vai querer, e você sempre fala isso, né? E é muito engraçado perceber como que vocês já previram todos os erros de percurso, ou a grande maioria deles, né? E vocês avisam pra gente, e a gente vai lá, erra depois de vocês terem falado e só aprende depois que erra. É impressionante. Mas, assim, a gente vai querer priorizar o estudo teórico, porque a sensação é de que você vai perder se você não priorizar o estudo teórico. Vai faltar conteúdo. E eu, ainda bem, mudei o percurso desse meu erro durante o primeiro trimestre. Assim, no primeiro trimestre, eu não vai dar tempo. Hoje tinha revisão inteligente e estudo teórico. Vou fazer só estudo teórico. Não era bom, porque depois, quando às vezes fazia isso 1, 2 vezes na semana que vem, quando eu ia de fato me dedicar à revisão inteligente, eu estava enferrujado. Então eu falava, poxa, enferrujei, essa questão aqui eu não estava errando, essa questão média desse assunto eu não estava errando, e agora eu estou. Então aí eu percebi que realmente, quando é para priorizar, aí eu comecei a deixar o estudo teórico para um outro momento, ou então às vezes um dia que tinha alguma coisa mais rapidinho, um estudo mais rapidinho, eu encaixava o estudo teórico atrasado ali, mas nunca deixava de fazer as questões. As questões da revisão inteligente passaram a ser assim, religiosamente, todos os dias que tinha estudo, tinha questões. E foi determinante também. Que legal você ter usado essa expressão de fazer religiosamente as questões da revisão inteligente, porque eu conversei outro dia com uma aluna num papo aqui que ainda nem foi para o ar, então o Vinícius nem sabia, eu nem tinha falado com ele. E ela tinha usado uma expressão que era: a revisão inteligente para mim era sagrado. E você falou em religiosamente. Então, ó, já tá virando realmente um culto ali na revisão inteligente. E é muito legal isso que você falou. E o que o Vinícius quis dizer com isso? Que a gente diz que o pessoal vai o nosso, na verdade, a nossa intuição é priorizar o estudo teórico, ao invés de priorizar as revisões. Por quê? Porque se a gente começa a atrasar e a gente começa a ver o estudo teórico acumulando, a gente acha que está atrasado e vê que tem um problema. Agora, se a gente começa a atrasar as revisões, mas está em dia com o estudo teórico,
a gente cai na ilusão de acreditar que está tudo certo. Tá tudo certo, cara. Ó, eu não estou conseguindo fazer as revisões porque eu tive um probleminha aqui, mas eu estou em dia com o estudo teórico. E o que acontece é exatamente isso que o Vinícius falou. Você perde o timing da revisão e aí você esquece o conteúdo. A gente já mostrou em alguns vídeos aí que estão nos nossos canais do YouTube, Instagram, etc., que existe uma curva de esquecimento que na nossa primeira semana depois de um estudo, a gente já esquece mais ou menos 80%, 90% do que a gente estudou, se aquilo não for repetido. Então, é muito importante, a revisão inteligente deve sim ser a prioridade. Tenho falado isso com os alunos. Até a reta final, até mais ou menos setembro, a revisão inteligente é o que você tem que fazer no momento de maior dificuldade. Prioriza isso. A partir de setembro, outubro, você pode começar a priorizar as provas na íntegra, que aí elas começam a ganhar uma importância também muito grande e isso se torna fundamental aquele treinamento. E até aproveitando, prova na íntegra e simulado. Você fazia com regularidade desde o início. Se você lembrar, inclusive, a sua nota do primeiro simulado, fala aí. Não sei se você lembra, se você viu na plataforma. Sempre uma curiosidade. Lembro. Só antes da gente passar para a prova na íntegra, eu estou achando muito engraçado porque eu tinha pensado em algumas coisas para falar, assim, que foram determinantes, e você está seguindo exatamente o cronograma, né? A próxima coisa que eu ia falar era de prova na íntegra. Mas só antes, eu queria só falar uma coisa em relação a essa questão de, juntando um pouco do que você disse em relação à revisão inteligente e do aprendizado mais esticado, mais prolongado, eu acho que se envolve duas mudanças de mentalidade que, para mim, foram muito importantes e que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, se quem estiver assistindo aí. A primeira é de que a gente não espera aprender com as questões, né? Eu, pelo menos, não esperava aprender com as questões. Eu esperava testar o conhecimento que eu já tinha aprendido com as questões. Não esperava aprender com elas. Quando eu passei a esperar aprender com as questões, e mais do que isso, me interessar em aprender com as questões, querer aprender com as questões, isso também mudou muito a qualidade do meu estudo. Então, eu errava uma questão e ao invés de pensar, nossa, errei, que droga, essa questão aqui, não sabia. Eu pensava assim, aprendi com essa questão. Poxa, não sabia isso. Esse detalhe eu não sabia. Agora eu aprendi. A próxima não é. Então, eu passei a encarar a questão não só como um teste, mas como um conjunto entre um teste e um aprendizado combinado. Então, todas as vezes que eu errava, eu me forçava a lembrar daquilo como um aprendizado e não como um problema. Essa foi a primeira mudança de mentalidade. Vou colocar isso aí, essa conversa com a gente, eu vou recomendar para os nossos alunos fortemente, porque a gente tem falado muito isso. Questão é para construir e fixar conhecimento, não para se testar. Você vai se testar na hora da sua prova. Aí que é o momento que vale realmente se você tirou 80%, se você tirou 75%, aí é que conta. Durante a preparação, questão ajuda a construir e fixar conhecimento, sem dúvida nenhuma. Muito bom ouvir isso de você. E a segunda mudança de mentalidade que eu acho que a gente tem que pensar das questões é essa questão da priorização da revisão inteligente. Porque eu vou insistir nisso. A gente tem muita vontade de estar em dia, que nem você falou, né? Estar em dia com os temas teóricos. E a gente tem mesmo essa falsa ilusão de que atrasando um pouco a revisão inteligente vai dar tudo certo. Mas eu acho que aí vem a segunda mudança de mentalidade, que é pensar que no fim do ano o que vai estar te esperando é uma prova com várias questões e não várias aulas. Então, se você checar todas as revisões teóricas e não fizer menos questões, no fim do ano você não vai estar preparado para o que vai ser o objetivo, que é uma prova, e não uma série de aulas. Né? A prova não é você sentar e assistir várias aulas. A prova é você sentar e fazer diversas questões. Então, se você não se lembra que o objetivo final é aprender a fazer questão, você se perde nisso e fica com essa falsa sensação de que a preparação está indo bem, mas na verdade ela não está. Então, as questões elas são realmente fundamentais para isso também, né? Para você lembrar que elas são o objetivo final do percurso. Exatamente. Dá para a gente usar essa analogia quando a pessoa quer se desenvolver como médico. Cara, você precisa gastar mais tempo nas enfermarias, nos postos de saúde, nas emergências, etc., do que dentro dos anfiteatros. Claro que você vai gastar tempo também nos anfiteatros, você precisa ter uma base teórica. Mas se você for aquele cara que só sabe teoria e que não pratica medicina, você não vai se desenvolver como médico. Da mesma forma, você não vai se desenvolver, sei lá, você quer melhorar o inglês? Cara, gramática é importante, o livro, o texto é legal? Acho que sim, mas eu acho que é mais legal ainda você praticar a língua, você falar com as pessoas, tentar ler inglês, etc. Então, acho que é exatamente isso. Se o desafio no final vai ser uma prova, você tem que treinar, fazer prova e fazer questões. Acho que realmente, cara, tô muito orgulhoso que você, em 2 anos, isso eu falo com a galera do programado, né, que já são pessoas que já estão programadas para fazer por 2 anos, mas uma das grandes vantagens é que no segundo ano, a pessoa, além de já ter uma nota melhor
especialmente se ela teve um bom aproveitamento no primeiro ano, mas no segundo ano ela entende muito mais a metodologia e aí corta um grande caminho. Corta um grande caminho. Exatamente. E isso muitas vezes é decisivo aí ao longo da jornada. Exatamente. Eu tive que fazer 2 anos de extensivo sexto ano, né? Mas, assim, quem tem essa oportunidade de começar já no quinto ano, no programado, realmente, assim, é uma vantagem muito grande em relação ao entendimento da metodologia. Mas falando dos simulados, das provas na íntegra, que você me perguntou, o primeiro simulado que eu fiz em 2021, a nota foi 63. E eu lembro de ter ficado triste assim com essa nota, porque inclusive foi menor do que a nota que eu fiz no próprio PSU do ano anterior, né, que foi 67, mas que não foi suficiente para só de questões, né, não foi suficiente para passar em Belo Horizonte, que era onde eu queria. Então eu falei, nossa, regredi ainda em relação ao PSU do ano passado, né, no primeiro simulado. E aí eu fui me dedicando também aos simulados. Deixei as provas na íntegra mais para o final também, porque é a recomendação, né? Mas também porque, como eu já tinha feito a preparação no anterior, muitas das provas que eram meus objetivos eu já tinha feito. Então, eu deixei para o final também para recuperar essa memória mais no final, né? Assim, então, as provas na íntegra, realmente eu fiz um número menor, talvez, do que a maioria das pessoas faz, também porque eu tinha poucas provas prioritárias, né? Assim, esse ano, por exemplo, eu fiz só 2, então fiz só ENAR e PSU, e aí 4 hospitais dentro dessas 2 provas, né? Mas é porque realmente eu estava muito focado em quais hospitais eu queria e fui nessas provas, né? Então tinha menos provas para fazer também, né? O PSU tinha as dos 5 últimos anos e o ENAR só tinha uma, então tinha Sim. menos provas na íntegra para fazer. E Mas aí, os só simulados realmente eu fiz. um parênteses importante, você não foi mal no seu simulado, no primeiro simulado, não. Pelo contrário, você tirou 63, que você falou, né? É até legal ver isso, porque a nossa média no simulado de nivelamento é mais ou menos de 45 pontos. Vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, dependendo do ano. E o simulado é sempre o primeiro simulado que a gente faz. É uma prova mais difícil do que a do PSU, então é normal você ter tido essa regressão, porque a nossa prova é mais difícil do que a prova do PSU. A gente costuma fazer um nível de dificuldade parecido com a prova da USP, então a gente espelha mais ou menos esse nível de dificuldade, e você foi bem acima da média. Então você já estava ali com uma Mas é base. porque eu não vim cru, né? Vale dizer aí para quem começou agora e vai ficar desestimulado, vai pensar assim, poxa, o cara já começou com 63. Vale lembrar que eu já estava vindo de um ano, né? Então, assim, eu já estava vindo de um ano de preparação, já tinha feito alguns bons meses de preparação, então não vim cru, né? Então, realmente, isso veio da preparação anterior, né? Não tem nada a ver com um Não, desempenho isolado. Vem não, da fica preparação tranquilo mesmo. que a gente a gente tem muita conversa com o pessoal que tirou 40, que tirou 37, 38 no simulado. É até legal a gente ver um exemplo como o seu. E aí, Vinícius, então, cara, vamos para as provas. Vamos para as provas aí, para os resultados. Como é que foi isso aí? Então, foi bem gratificante, assim. Quando nos simulados eu sinto realmente isso, que os simulados eles têm um grau de dificuldade um pouco maior, assim, né? Então, eu ia relativamente bem, assim. Um simulado que eu ia bem, eu fazia 75, Isso é muito 74, bom. então eu falava assim, pronto, esse foi bem, tô feliz, tô satisfeito. Mas eu fiz muitos simulados que eu fiz 70, 71, 70, 71, né? Então, eu fiquei nessa média aí. Quando eu entrei para as provas na íntegra, e aí eu tinha como uma das instituições prioritárias o IPSENG, né? Que é onde eu vou fazer a residência, né? Que é onde foi a minha principal aprovação. Mas o IPSENG veio para o PSU só esse ano, né? Então, o IPSENG tinha prova própria anterior. Então, eu fiz provas do IPSENG, né? De provas na íntegra, eu fiz IPSENG, PSU e o ENARI. Então, quando eu cheguei para fazer as provas na íntegra, já no fim da preparação, eu me surpreendi muito positivamente com os resultados que eu estava alcançando, né? Então, assim, eu fiz 2 provas seguidas no PSU, que eu fiz mais de 80 nas 2 provas. Eu já lembrava algumas questões, né? Então, assim, algumas coisas eu lembrava, outras não, mas me surpreendeu muito positivamente. E também as provas do IPSENG, que eu não tinha feito antes, né? Foi a primeira vez que eu tentei IPSENG esse ano, conheci o serviço melhor esse ano, né? Então, entrou para a minha lista de opções nesse ano, mas eu fiz as provas de IPSENG que eu não tinha feito, e em todas, eu fiz 3 ou 4 provas de IPSENG, em todas eu tirei mais de 80 também. Então, eu fiquei Que muito legal. positivamente surpreendido com esse resultado, assim. Eu falei, nossa, tô tirando isso. Então, assim, essa reta final das provas também foi muito importante, assim, para mim. E só antes de falar dos resultados, talvez a última dica, assim, antes que eu poderia dar nessa reta final, que eu me lembro, essa do Barreto, pegando no pé, falando bastante, que é: faça a prova como você vai fazer a prova no dia. Então, vista a mesma roupa, pegue a mesma garrafa,
com o mesmo líquido, você vai beber água, bebe água. Você vai beber refrigerante, bebe refrigerante. Vai estar de sandália, calça sandália. Vai estar de tênis, calça tênis. É bermuda, vai de bermuda. Põe máscara. Então, era engraçado isso. Às vezes, meu namorado chegava em casa, estava aqui fazendo prova, aí ele entrava no quarto, eu estava de máscara dentro do quarto. Aí ele olhava assim, até ele lembrar, tipo, o que está acontecendo? Aí ele lembrava, não, tá fazendo prova. Então, parece bobo, parece bobagem, mas não é bobagem. Porque quando você chega na prova, você é transportado para esses vários momentos que você teve semelhantes antes. Então, você pensa assim, estou fazendo uma prova no meu quarto aqui. Estou fazendo prova no meu quarto. O cenário é o mesmo. A prova está na sua frente, a máscara está no rosto, a bebida está aqui do lado e é isso aí, vamos É conversar. isso. Então, Isso é muito isso fez importante, muita muito importante. diferença. Muito Fez muita importante, né? diferença. Então, é uma coisa que eu recomendaria também fazer do mesmo jeitinho, assim, sabe? Mas aí para os resultados agora, eu fiz primeiro o PSU e depois o Enari, né? As duas provas em dezembro. No PSU eu fiz 80 pontos, né, na prova geral. E aí meu currículo do PSU também foi muito bom. Pontuou 9,3, então a nota final foi muito boa, né? Fiquei com nota final de 81. Então, assim, na verdade, quando eu saí da prova, corrigi 80 questões, eu falei, pronto, passei. Posso não passar em boas colocações, mas é isso, né? Essas duas primeiras instituições que estavam dentro do PSU, que eram Ipseng e Odilon, eu falei, não, tá garantido. Passei porque vai dar certo, com um currículo bom, então, E foi de só 67, então, no dizer ano, né, para 80. isso, que foi um salto, assim, para mim, muito bom, assim, muito recompensador. E foi muito bom ter esse salto, assim, de desempenho de uma prova para outra, assim, foi bem bacana, assim, sabe? E aí, passei em primeiro lugar no Ipseng, em GO, e em segundo lugar no Odilon. Então, Que isso, os parabéns, resultados cara, vieram muito em bom. uns. Obrigado. E no Enari, eu fui um pouco, não tão bem, né? Assim, é até injusto comparar com 80, né? Porque 80 é o sonho, né? 80 para mim, realmente foi muito surpreendente, assim. Eu me lembro de corrigir a prova do PSU e ficar realmente surpreso de novo, mas eu fui relativamente bem também, né? Fui bem até no Enari, fiz 75 questões, das 100. E aí, só que o meu problema no Enari ainda não saiu os resultados, né? Sai amanhã o primeiro resultado. Não estou esperando tanto também, porque já acabei escolhendo o Ipseng mesmo, né? Mas então, assim, só o resultado da prova de ter sido 75 eu já fiquei muito satisfeito, né? Era uma prova nova, ninguém conhecia a prova. Eu não fui tão bem na prova quando eu fiz, né? Foi a prova que eu fui que eu fui pior dentre as provas da íntegra que eu fiz no final da preparação foi o Enari, né? O único Enari que tinha antes. Então, assim, mas eu fiquei feliz com esse resultado também. Mas meu currículo não ficou tão bom assim no Enari, então a nota final não ficou tão boa. Então, não sei se eu vou ter aprovações nos serviços que eu tentei, que são muito concorridos, né? Tentei maternidade de Valadares, que é, sei lá, disparado um dos serviços mais concorridos de ginecologia e obstetrícia do Brasil, assim, eu digo com Sim. tranquilidade, porque é muito concorrido. E tentei também o Júlio Kubitschek. Não sei se as aprovações vão vir, mas só de ter tido esse resultado também de 75 na prova, já fiquei muito feliz, e o resultado do PSU também já me Não, colocou muito satisfeito com a preparação. E esses resultados mostram que você teve uma consistência lá em cima, 75, 80, tirou 80 e poucos aí nas provas antigas do Ipseng que você fez também, estava tirando mais de 80% no PSU. Você chegou lá, você conseguiu fazer esse percurso aí, que não é fácil. Inclusive, até uma coisa legal de falar, para quem está tirando 60 e tanto no nosso simulado de nivelamento e tal, às vezes a pessoa, como ela está tirando uma nota bem acima da média, ela acha que não, vai ser fácil evoluir. Não é fácil evoluir dos 60 e poucos por cento. Evoluir de 40 para 60 é muito mais fácil do que evoluir de 70 para 80. Apesar de um ser 20 pontos de evolução, outro ser 10, é muito mais fácil, porque quando você está tirando 40, você tem as questões fáceis. Se você melhorar o seu desempenho nas questões fáceis, você já chega nos 60. Só que aí o Vinícius ele teve o desafio de evoluir, claro, também nas questões fáceis, mas principalmente nas questões de nível médio, que são questões mais complicadas, são questões que demandam estudo, revisão teórica, revisão inteligente, então, que demanda realmente muito treinamento e uma consistência maior. Então, pô, tá de parabéns, cara. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por compartilhar, Eu que muito obrigado por agradeço. aceitar participar aqui. E eu sempre pergunto no final também, de tudo que a gente oferece e tal no curso, o que você acha que mais te ajudou? O que você acha que foi mais importante para você? Se tivesse que escolher uma ou duas coisas no máximo, assim, o que você acha que
foi mais decisivo aí para a sua evolução e a conquista dessa vaga aí no IPSENG? Assim, escolhendo duas coisas, a primeira coisa é talvez o jeito como vocês estruturam o curso, assim, né? O fato de existir uma inteligência artificial por trás, o fato de o curso ser estruturado com base em estatística, né? As questões elas caem de maneira estatística, os temas eles são dados de acordo com a importância de o quanto cai na prova, né? Então, essa estruturação, aliado com essa questão da inteligência artificial, você abre a plataforma e está lá o que você precisa fazer. E, sem dúvida, assim, talvez, para mim, o maior diferencial em relação a outros cursos que eu vi colegas fazerem, assim, é disparado uma vantagem absurda. É, assim, incrível isso. Realmente incrível. E talvez a segunda coisa que foi um diferencial do ano também de 2020 para o ano de 2021 foi o intensivo. Porque, assim, o intensivo, eu fiz parte do grupo de alunos, né? No fim, você deu aquela dica lá de quem tivesse mais ou menos bem na preparação, fazer o intensivo que ia dar aquele boost final para a preparação. E, assim, não me arrependo nem um segundo, o intensivo foi bacana demais, demais, demais. Aquele formato das aulas, com as aulas misturadas com as questões, e aí, primeiras questões, depois a gente fazia as revisões de conteúdo. Incrível, aquele formato, assim, realmente muito, muito bom para a reta final. O intensivo, quem tiver a oportunidade também de fazer o intensivo, principalmente vindo do extensivo, façam, é muito bom. Pô, que legal, Vinícius. Cara, muito, muito legal ouvir, porque assim, foram provavelmente as nossas duas grandes apostas do ano passado. Foram, primeiro, estruturar a plataforma daquele jeito, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você entra no dia, tá lá o que você tem que estudar. Que em 2020, não sei se você lembra, era assim, mas só a revisão inteligente era assim. As outras atividades não eram estruturadas desse jeito. E a gente quis, em Sim, 2021, colocar tudo dentro dessa agenda e colocando a inteligência por trás de tudo. Então, isso foi uma grande aposta. E a segunda, o intensivo. O intensivo, a gente criou um curso novo com aulas ao vivo e com as aulas nesse estilo aí que você falou. E a gente acreditou muito que fosse ser isso aí, um boost mesmo, como se fosse uma dose de reforço, né? Já que a gente estava falando tanto de vacinação, uma dose de reforço na reta final para a galera que já está estudando bem, ou para a galera que está estudando mal e precisa de um bote aí salva-vida para tentar uma maneira diferente de estudar. É muito legal você ter falado isso, cara. Muito obrigado mesmo pela conversa, vai ajudar demais a gente aqui a levar várias dicas para os nossos alunos de 2022. Vou recomendar especialmente o nosso papo com ex-aluno para eles. A galera vai ver aí depois eu obrigado. falando aqui. Muito legal. Cara, desejo todo o sucesso do mundo para você na residência aí de GO, do IPSENG, né, que você falou que vai ficar. Foi lá que você foi Isso, primeiro lugar. isso. Vai chegar como 01 lá na residência do IPSENG. Muito legal, parabéns. Desejo todo sucesso para você em GO. Obrigado. E, cara, muito obrigado mesmo. Obrigado pelo papo, obrigado pela conversa, obrigado pela dedicação. Pela dedicação, que, cara, apesar da gente tentar, claro, facilitar a vida do nosso aluno, mas sem a dedicação do aluno, sem o aluno, pô, indo realmente para cima, colocando como prioridade, acreditando, confiando no nosso método, é impossível. Então, muito obrigado. E é isso, cara. Boa noite. Eu que agradeço, assim, só tenho que agradecer também o convite, a oportunidade, o curso, tudo assim. Se eu puder fazer um último pedido, que é o último pedido que eu vou fazer, vocês têm aí um total de 2 anos e meio para começar a lançarem os cursinhos de R+. E é isso, quando for para fazer a prova de R+, eu quero Ó, Aristo fazendo cursinho de R+. eu tenho a notícia aqui, cara, que o R+ de clínica já vai sair esse ano, vai sair em Aí, breve, a ó, gente já vai começar. GO, vamos ver. A gente tá pensando bastante em levar nosso estudo não só para a prova de residência de R+, mas também, quem sabe, para ajudar no estudo contínuo de vocês dentro das especialidades. A gente acha que a gente pode contribuir com isso e é uma coisa que a gente está estudando realmente. Pode acontecer, pode esperar. então beleza. Tenho certeza que vai ser incrível. É isso, Pô, obrigado. valeu, Vinícius. Eu que agradeço. Um abraço, cara. Até mais.